Lucas capítulo 7, de 31 a 35, tem um texto aqui que nós vamos ler, e eu quero, antes de ler, dizer alguma coisa para você. Parece que Deus está se movendo com cura, né? Nós, pelo menos, sentimos uma fluência de poder de cura entre nós, a hora que a pastora estava orando, no meio dos louvores. Deus está aqui, amém, querido? Amém, queridos? Deus está se movendo com cura. Isso é uma bênção, porque a palavra que eu tenho para repartir com você hoje também fala de cura, mas de cura de alma, de cura de um dos aspectos da nossa vida, que às vezes a gente não encara como um problema ou com um tipo de enfermidade psicoemocional na nossa vida, mas Então, eu quero falar com você hoje sobre o problema da procrastinação. Quem sabe o que é procrastinação? Quem não sabe o que é procrastinação? Procrastinação é uma palavra bonita, né? Fala comigo, procrastinação. Está vendo? É uma palavra bonita de falar, né? É um trava-língua também, né? A palavra procrastinação, na verdade, é aquela mania ou impulso de adiar todas as coisas, deixar para depois, deixar para amanhã. Algo que você sabe que precisa fazer, mas existe um cansaço emocional na hora de tomar atitude, e você pensa, vou fazer isso depois, vou fazer isso amanhã eu começo a ler a Bíblia, amanhã eu entro no desafio de Obed-Edom, amanhã eu me reúno com a minha família para orar e para ler o livro de Lucas ou Mateus, capítulo 1, se não começou ainda, ou Lucas, né, capítulo 12, você precisa fazer algo, mas não faz, então você procrastina, né? Isso é procrastinação, vai deixando tudo para frente, né? Aquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Tem a ver com isso. E a questão da procrastinação, ela pode se tornar uma enfermidade na alma, pode também se transformar numa algema espiritual sobre nós. Quando nós passamos por libertação, quando Deus nos deu a bênção de conhecermos sobre libertação e passarmos por libertação, eu já era pastor, Deus nos conduziu por um caminho de cura a respeito de muitas coisas na nossa vida. E quando estávamos sendo ministrados nas diversas áreas de libertação, de repente, na caminhada, não era encontro, a gente não fazia encontro na época, isso foi na década de 90, alguns nem tinham nascido aqui, eu já estava sendo liberto, né, por Deus. E você vê como são as coisas, né? Na década de 90, lá pelo ano de 95, 96, que não era nascido a maioria do lado esquerdo aqui não era. Tá bom, tudo bem. Então, lá pelo ano de 95, 96, numa caminhada de libertação, de repente, o pastor que estava conduzindo a gente, ele veio com um nome assim, um espírito, né? Que os nomes dos demônios não nos importam muito, mas às vezes a gente identifica tal demônio por aquilo que ele faz, pelo problema que ele traz, né? E de repente o pastor vem com uma dessas assim, para repreender o espírito da procrastinação. Oh, meu Deus, o que é isso, né? Espírito da procrastinação. Então, parece que, olha, isso funcionou, muita gente foi liberta, inclusive eu mesmo fui ministrado com esse negócio da procrastinação. Em parte, pode ser um problema psicoemocional, problemas
do passado, do presente e do futuro, uma dificuldade em nós de lidarmos com as pendências do passado, uma dificuldade em nós de lidarmos com as demandas do presente e um medo em nós de encararmos o futuro, e isso gerando ansiedade e preocupação, problemas com o futuro. A procrastinação, ela tem alguns fantasmas, são esses fantasmas, os fantasmas do passado, do presente e do futuro. É bem interessante. Geralmente, a gente adia as coisas, a gente resiste tomar uma atitude por questões, quando tem questões psicoemocionais ligadas ao passado, então pendências que produziram sofrimentos em nós, e nós queremos evitar tais sofrimentos, a gente não quer passar de novo pelas mesmas coisas, a gente não quer chorar, a gente não quer se angustiar, não queremos sentir os mesmos sentimentos, temos lembranças de sofrimentos na alma que a gente não quer ter de novo. Amém, gente? Ok? Ou isso está comigo? Não. Então, às vezes, tem coisas que a gente não quer vivenciar novamente, vivenciar de novo. A gente não quer. Então, a gente adia algumas coisas, não toma atitude, não vai para as cabeças, porque a gente tem medo de sofrer sofrimentos que sofremos no passado. Mas quando isso está acontecendo, é porque existem pendências não resolvidas. A gente tem que resolver os problemas do passado, a gente tem que resolver a nossa alma, tem que dar perdão se for preciso, tem que receber perdão se for preciso, tem que deixar o passado no passado, tem que se desvincular, tem que cortar um vínculo, tem que romper com as questões do passado, e para poder se soltar, para avançar, para crescer, para prosperar em todos os aspectos. Então, às vezes, adiamos as nossas decisões por conta de medo de sofrer os mesmos sofrimentos que temos no passado. Às vezes adiamos as nossas decisões por conta de problemas do presente. Qual é o problema do presente? O problema do presente é a sensação de não poder dar conta de alguma demanda, não dar conta de resolver alguma questão familiar, não dar conta de atender às necessidades dos nossos filhos, um medo de não dar conta de ensinar aos nossos filhos aquilo que eles precisam fazer, não dar conta de discipliná-los. Ele evita o sofrimento do presente, fala, não, deixa, para disciplinar, eu vou ter embate, eu vou ter resistência, e eu vou ter que dar bronca no meu filho, eu vou ter que ameaçar, eu vou ter que disciplinar ele, e isso tudo vai me trazer um cansaço, um esgotamento, um estresse, e eu vou evitar isso, e vou deixar de tomar as atitudes que são necessárias para educar, para corrigir, para colocar o meu filho na linha, porque dá trabalho, coisas que dão trabalho, então se evita. Então a gente adia algumas coisas, adia algumas decisões, adia algumas ações para se protegendo dos estresses do presente. Isso também. Por isso, um dos fantasmas da procrastinação é o presente. Por outro lado, o terceiro fantasma da procrastinação é o futuro. São indecisões, são inseguranças relacionadas ao futuro. Então você não constrói, você não toma atitudes que têm a ver com o futuro, você não semeia uma semente que você vai colher só no futuro, você não começa a estudar, é coisa do presente, mas tem a ver com o futuro. Então você evita, e com isso cria preocupações e ansiedade. A preocupação e a ansiedade têm a ver com problemas do futuro. Ou alguns psicólogos dizem que o problema da ansiedade e da preocupação é excesso de futuro. Interessante. Alguns dizem que a depressão é excesso de passado. Ok, eu entendo, e vocês sabem que eu entendo a questão sobre a depressão.
Tem a questão física, tem a questão patológica, tem a questão química, ok? Tem deficiência de produção de serotonina, deficiência de produção de hormônios que produzem um equilíbrio emocional. Eu sei muito bem disso. Vocês sabem que eu sei no meu físico, no meu corpo, a respeito disso. Mas eu também sei que no meu caso, e na maioria, quase 100% dos casos, o que desencadeia um estresse emocional que atrapalha o meu cérebro de produzir todos os hormônios necessários para a minha saúde, é uma questão emocional. Ok? Quase 100% dos casos. A gente não soube administrar algumas pressões emocionais, e isso desencadeia um desajuste, tem a ver com preocupação, com ansiedade, a sensação de não poder, de não dar conta com aquilo que está diante de nós, ou num futuro próximo, um futuro longo, alguma coisa assim. Portanto, os 3 fantasmas da procrastinação têm a ver com o passado, têm a ver com o presente, têm a ver com o futuro. Aliás, alguns dizem então que a questão da depressão é excesso de passado na nossa vida. A questão do estresse é excesso de presente. Mas como assim excesso de presente? Na verdade, o estresse tem a ver com desorganização. Você tem uma demanda no presente para atender, você tem necessidades, você tem coisas que precisa realizar, mas não está organizado. Então fica uma sensação de improdutividade, de incompetência, que gera um estresse. Geralmente, estresse está associado à desorganização. Daí, as pessoas, médicos, psicólogos, orientam sempre a pessoa antes se organizar, definir prioridades na vida. Aliás, Jesus nos ensina isso. Em Mateus capítulo 6, quando ele está falando das questões da vida, os problemas da vida, ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Capítulo 6 de Mateus. E no final do parágrafo que ele está tratando da questão da ansiedade e da preocupação, ele lá no verso 33 de Mateus capítulo 6, ele diz assim: portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. É o mesmo texto que aparece em Lucas capítulo 12, verso 31. O que Mateus diz em capítulo 6, verso 33, Lucas diz no capítulo 12, verso 31. Ou seja, no contexto em que Jesus está ensinando sobre a ansiedade e a preocupação, ele dá a resposta, ele traz a solução. A solução é priorização. Fale comigo. A solução para a ansiedade e a preocupação, o estresse do presente, é organização, é priorização. Amém, queridos? Então a gente põe o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida e a gente se organiza. Quando a gente prioriza do jeito certo, não adianta priorizar do jeito errado. Colocar como primeiro lugar, prioridade 1 na sua vida, o que a gente sabe em Deus que deve ser a prioridade 3, 4, 5, 6 ou 10. Não adianta. Você tem que reorganizar. Você se reorganiza quando você faz do jeito do Criador. Quem nos criou sabe como é que a gente funciona bem. Amém, queridos? Quem nos criou sabe o que a gente precisa para ter saúde. Saúde emocional, saúde psíquica, saúde espiritual, saúde física. Então, a nossa saúde holística, outro nome, fale comigo, holístico. O que significa holístico? Significa pleno, significa total, significa completo. Amém, gente? Para você ter saúde completa, você precisa se ajustar ao gabarito do Criador. Aquilo que Deus diz que a gente ajustado a essa sabedoria, a essa orientação, encontramos saúde.
E como a nossa humanidade, ela vem de Deus, ela é nutrida por Deus, ela é potencializada em Deus. Portanto, nós teremos saúde quando definirmos Deus e seu reino como nossa prioridade Amém, queridos? Aí desencadeia um processo de fluência, de poder, de unção, de ordem, de saúde, que faz a gente ficar bem em todos os sentidos na nossa vida. A procrastinação tem 3 fantasmas, então: o passado, o presente e o futuro. E a gente precisa resolver isso na nossa vida. Quem até aqui se identificou com alguma coisa do que eu falei? Amém? O espírito da procrastinação, então, tudo isso tem uma questão psicoemocional. Também a procrastinação pode ter uma manifestação espiritual que engessa a gente espiritualmente, pessoas que têm cadeias espirituais, que em cima desses pecados, o diabo, quando tem chance de agir, ele entra em cena, abriu-se uma porta por pecado, o diabo entra, algum demônio entra, e ele potencializa os efeitos maléficos do pecado. O pecado gera morte, então ele vai trabalhar para engrossar as cadeias, engrossar as correntes da alma ainda mais, mas agora em cima de tudo isso, há uma ação espiritual para intensificar, potencializar os problemas do pecado, né? E então isso agrava toda uma situação. Portanto, para resolvermos o problema da procrastinação, aquela tendência em nós de não tomarmos atitude, evitarmos sofrimento, evitar fadiga, né? Nós precisamos, de repente, passar por duas estradas, fazer 2 coisas. Primeiro, resolver as questões do passado e resolver as questões do passado, do presente e do futuro, um reposicionamento psicoemocional, mas também, de repente, a gente precisa expulsar alguns demônios aí que tiveram a liberdade de interferir numa determinada área fraca ou de pecado na nossa vida. E a gente tem que resolver isso. Amém, queridos? Eu vou passar para você uma solução, uma resposta a isso. Quem quer saber a resposta para isso? Amém? Muito bem. Eu vou passar a resposta porque está dentro do capítulo 7. E eu quero ler com você esse texto de 7:31 a 35. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. E eu vou notar nesse texto um quadro que a gente pode definir como um quadro de procrastinação em uma geração, ok? E eu vou explicar quando a gente lê o texto. Ainda estou na introdução, tá certo? Eu estou pintando o quadro da problemática para depois trazer a solucionática, tá certo? Amém, queridos? Essas palavras não existem, tá? Então, é só para... Vamos lá, verso 31 de Lucas 7. E Jesus terminou dizendo, ele está falando de João Batista, né? No começo do capítulo 7, e ele está fazendo comparações e tal. João Batista veio, pregou uma mensagem, e muitos aceitaram, e muito mais não aceitou. Aí Jesus entra com uma mensagem também de arrependimento, é a mensagem do reino. Alguns aceitaram, uma grande multidão não aceitou. Então, é uma multidão que fica selecionando aquilo que quer ouvir de Deus, fica peneirando, fica filtrando aquilo que lhe agrada mais, e não para receber integralmente, né, tudo aquilo que está vindo de Deus, seja uma profecia de reorientação, de cura, libertação, ou seja uma repreensão para a gente consertar a vida em diversas áreas. Então, aí Jesus está falando sobre isso. Aí quando chega no verso 31, e Jesus terminou dizendo, mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? E eu estou lendo na linguagem de hoje. Eu escolhi essa versão porque eu acho que ela vai
dar um pouco mais de clareza, tá certo? Você acompanha na tua versão aí. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Aí o outro grita: cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Aí o verso 33. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. O verso 35, na tua versão, parece que ficou bem diferente, mais do que os demais, né? O verso 35, Jesus está usando uma figura de linguagem mais comum no primeiro século. Ele está dizendo, na tua versão fala dos filhos, né? Na tua versão fala dos filhos, porque os filhos conhecem o pai, a sabedoria dos filhos, do pai está nos filhos e tal. Não estou bem lembrado como é que está na tua versão aí. Por quê? Porque está dizendo o seguinte: a ideia desse chavão, a ideia dessa figura de linguagem, é dizer que aquilo que os pais disserem, os filhos vão acreditar como sendo verdade. Então, há uma tendência, não pela verdade, mas uma tendência de acreditar em algo que alguém está dizendo por afinidade. Não importa se é verdade ou não. É um chavão que alerta, Jesus usou uma figura de linguagem para dizer o seguinte: na verdade, vocês acreditam no que vocês querem. É isso mais ou menos que está querendo dizer o verso 35. Vocês acreditam no que vocês quiserem, tá? Fala para o teu filho que teu filho vai acreditar em tudo que você falar. Porque é teu filho. Então, vocês creem que João Batista não era de Deus? Então vocês acreditam nisso. Vocês acreditam que pode peneirar e filtrar e tirar um monte de coisa que João Batista falou e só trazer para você aquilo que lhes interessa? Tudo bem, essa geração é assim. Aí chega Jesus e prega a necessidade de arrependimento, como João Batista fazia, e alguns acham assim: eu não preciso. Eu não preciso de arrependimento. Jesus veio para os doentes, eu nem acho que eu sou doente. Aí Jesus alerta: sim, essa geração está doente, está com a mente presa, está com o coração preso. O fato é que vocês aqui escolhem o que vocês querem acreditar, né? Então, é um problema de uma geração que é comparada a essas crianças. Agora, deixa eu falar algo sobre essas crianças. Tem duas circunstâncias que aconteciam nas praças, ali no primeiro século, não apenas em Jerusalém, isso daqui não está acontecendo em Jerusalém. Jesus está, nesse momento, em Lucas capítulo 7, ele está no seu ministério na Galileia. Amém, gente? Quem está acompanhando as leituras está percebendo como a gente está separando, né? Tanto Mateus, Marcos e Lucas, tem o primeiro momento da vida e da obra de Jesus, acontece na Galileia, depois tem uma transição para Jerusalém, e só no final dos evangelhos é que os autores falam dos ensinos que Jesus pratica em Jerusalém, que está bem próximo da sua morte e da sua ressurreição. Em Lucas, ele está cumprindo o seu ministério na Galileia, e ele está falando de uma cultura que era comum em todo Israel, não apenas em Jerusalém, mas em todo Israel, até entre samaritanos, até entre os do norte aqui, que não eram tão respeitados pelos judeus da parte sul de toda a Palestina. Qual era essa cultura das praças? Primeiro, há duas questões culturais aqui. Primeiro, das crianças. As crianças nas praças, elas iam brincar nas praças, e quando Jesus fala que umas tocaram flauta e o outro grupo não cantou, e uma cantou música de lamento, e o outro grupo não entrou com ele nesse negócio, a ênfase que Jesus está dando aqui
é que as crianças, elas ficam disputando a atenção. As crianças ficam reclamando das coisas. Não todas as crianças, no caso aqui, também é figura de linguagem. Ele está usando frases, figuras de linguagem que trazem essa compreensão. Então ele está dizendo isso. As crianças ficam reclamando, ficam disputando a atenção, brinca comigo, canta a minha música. Eu não vou cantar a sua música, não. A minha música é legal, é mais legal que a sua. E fica disputando a atenção, disputando o brinquedo, disputando algumas coisas nas praças, e ninguém entra com ninguém. Ninguém aceita o que o outro está fazendo, porque cada um decide o que fazer, e não importa o que o outro está fazendo. Não importa o que o outro está falando, não importa o que o outro está tocando, não importa o que o outro está cantando, eu faço o que eu quero. Ok? Típico das crianças, porque quem trabalha com crianças sabe que as crianças, na cosmovisão da criança, ela está no centro do universo. Já dissemos isso aqui outras vezes. Ela está no centro de todas as coisas. Por isso, é natural da criança o egoísmo. Ela está no centro de todas as coisas, porque ela acha que tudo existe em função dela. Tudo gira em torno dela. Agora, quando ela vai crescendo, ela vai percebendo que não. Então, ela vai aprendendo, e a maturidade vai mostrando para ela de que ela não é o centro de todas as coisas, e você vai começar a repartir. Ela entra em crise, entra em frustração, mas cresce. Assim que a gente cresce. Dissemos isso no domingo passado. Mas há uma outra figura das praças aqui, que é o seguinte: algumas pessoas, elas faziam celebrações e passavam pelas praças. Por exemplo, alguns casamentos, as pessoas saíam em marcha, de um determinado lugar, da casa da noiva, da casa do noivo, e elas saíam em marcha, numa procissão, porque faziam parte da festa, e às vezes vinham cantando pelas ruas, e passavam pelas praças, porque simplesmente fazia parte do caminho. E um grupo de músicos e cantores, gente que ia fazer a festa de casamento, passava pela praça, e passando pela praça, tinha gente na praça. Tinha trabalhadores na praça, gente que foi para a praça para esperar que alguém os contratasse. Lembra de parábolas que Jesus contou, que conta uma situação dessa? Então tinha gente nas praças aguardando ser contratado para algum trabalho. Tinha criança nas praças, brincando nas praças. Tinha gente passeando nas praças. Tinha gente conversando e filosofando nas praças. Tinha ladrões nas praças. E de repente passa uma procissão de músicos e cantores cantando uma música de celebração. E ela passa no meio da praça, e as pessoas que estão próximas não dão a menor bola, não faz a menor diferença. Aquilo não afeta elas. E ela não entra na celebração. Ela não se alegra com a alegria daquela procissão. E se passa um velório pela praça, ela também não chora por aquilo, não faz a menor diferença. Então Jesus está comparando uma geração com esse tipo de criança e com esse tipo de pessoa que fica na praça, que acontece um monte de coisa e para ela não faz nenhuma diferença. Jesus está comparando essa geração com pessoas que não reagem, não agem, tem um estado permanente de procrastinação. Quando diz, arrependam-se dos seus pecados, eu falo assim, acho que não é bem isso, não. E fica na sua. Quando é alertado profeticamente a respeito da necessidade de mudança de conduta, vou ficar na minha, vou evitar fadiga, não mexe comigo não, deixa eu aqui quietinho. Aí, é convidado para celebrar e para festejar por causa de uma grande alegria, não minha, mas de alguém, e eu vou me alegrar porque é um amigo, um irmão, alguém querido que eu amo, está se alegrando por um motivo importante para ele. Não, deixa para lá. Ou então se entristecer porque alguém está passando por um sofrimento, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, isso é cristianismo. A gente não é dominado
mas a gente é afetado por essas coisas. Eu me posiciono, eu preciso corresponder com uma palavra que vem. Então, Jesus está dizendo assim, há uma geração que não reage. Você fala uma coisa, ela não reage. Você chama para o arrependimento, ela não se arrepende. Você fala, corrige a tua conduta, ela não corrige. Fala assim, entrega a tua vida para Jesus, ela não, nem sim nem não. E vou me comprometer. Amanhã, quem sabe? Vamos falar do nosso contexto? Vamos? Posso trazer a coisa aqui para dentro? Para nós? Posso, queridos? Posso? Vocês estão comigo? Estão comigo? Fica comigo que eu vou acelerar para dar a resposta para vocês, para a gente encerrar. Ok? Fica comigo. Tá bem, queridos? Vamos lá. Mas deixa eu trazer a coisa aqui para dentro, aqui para nós. Escuta, você é pessoa capaz, já teve muitas experiências com Deus. Que tal você assumir a liderança de alguma área da igreja? Não. Tenho medo de sofrer sofrimentos, dores que eu tive no passado. A gente pensa isso e sente isso, mas não fala. E não reage. Meu querido. Mas tudo... amado, deixa o passado no passado. A gente está noutra, filhão. A gente está noutra. Escuta, querido, você tem um tremendo potencial. Você tem chamado. Você é um baita de um evangelista. Que tal? Vamos se envolver? Se envolve com a célula, se envolve com o líder. Quem sabe? Alguns têm o dom de ensino, leem a Bíblia e Deus descortina conhecimento. Aí a pessoa lê a Bíblia e descortina coisas. Eu sei o que é isso, porque eu experimento isso. De repente, o Espírito Santo traz na memória da gente coisas, arquivos que eu arquivei há 15 anos atrás, há 35 anos atrás. Como eu estudo a Bíblia desde a minha adolescência, há 45 anos atrás. Eita, brincadeira, né? Aí, eu fazia colegial, a gente fazia uma reunião na escola, no intervalo de 15 minutos, a gente fazia um culto no pátio. A gente se reunia na escada, e quem pregava? Né? Quem fazia o estudo? Né? Aí um queridão, Ricardo, que é pastor hoje também, o Ricardo pegava o violão, tocava, fazia um baita de um louvor, em 5 minutos, em 8 minutos, na escada do colégio lá, né? A gente... Aí eu pregava em 8 a 10 minutos. Eu preguei rápido, um dia eu preguei rápido. Um dia. No passado, né? No passado, muito passado. Pô, gente, tem misericórdia. Pô, me ama. Deixa o passado no passado, gente. Não é isso que eu estou falando. Aí a gente pregava aí. Eu fui mandado embora de um emprego que eu tinha. Eu passava o dia inteiro lendo a Bíblia. Eu tenho a Bíblia que eu fazia esse estudo até hoje. Até hoje eu tenho essas Bíblias de estudo toda anotada, toda rabiscada. Então tem coisas que me vêm na mente. Estou lendo a Bíblia e me vêm coisas e vai criando uma estrutura de conhecimento que me ajuda a ter luz em cima de um determinado texto bíblico. E isso pode ser o sintoma, pode ser um sinal de que Deus está te dando um dom, já te deu dom de ensino, dom de conhecimento, e você precisa pôr isso em prática, filhão. Você precisa ensinar outras pessoas. Você acha que recebeu um dom para você mesmo? Nenhum dom que a gente recebe é para nós mesmos. É fruto. A árvore come seu fruto.
Não. Sabe qual é a árvore que mais come seu próprio fruto? O abacateiro. Sabe das árvores grandes que têm menos vida útil na existência? O abacateiro. O abacate não dura muito. Cai muito abacate no pé e ele consome do seu próprio fruto, não aguenta. Porque fruto não foi feito para ser consumido por aquele que o tem ou produz. Fruto é para ser distribuído. Porque as sementes estão nos frutos. Como é que você semeia na tua vida? Quando você frutifica na vida de alguém. Porque as sementes estão dentro do fruto. Quando você frutifica em amor, quando você frutifica com os dons que Deus te deu, quando você põe em ação as capacidades que você recebeu. Amém, queridos? Assim a coisa espalha, a coisa vai para frente. Então, filhão, pega firme nas classes de integração, de treinamento, vem dar uma força na célula, nos outros ministérios. Estou cansado. Amanhã, na próxima turma. Não, esse ano não. Adiando. Alguns, na vida pessoal, a mesma coisa. Não casa, fica adiando o casamento. Adia. Alguns estão adiando o crescimento, a prosperidade. Faz um curso, se prepara, se capacita. Não, vai dar trabalho. Ei, claro que dá trabalho. Mas vai para cima, filho. Cresce. Mentalidade escravo. O escravo é que está dentro do Egito e fala assim, não vamos sair daqui não. Aí dá muito trabalho para o deserto. Lá não tem cebola, não tem alho. Mas aqui você é escravo. Mas está confortável, pelo menos tem casa, tem telhado. Mas você apanha todo dia para trabalhar. Mas depois no final do dia eu volto para casa. Passa salmoura. No final do dia. Ei, escravo é que pensa assim. É miserável que pensa assim. É mendigo que pensa assim. Isso é uma prisão mental. Para crescer dá trabalho. Amém, gente? Para prosperar dá trabalho. Você tem que encarar. Tem que superar os medos. Você tem que ir para frente. Você tem que ir para as cabeças. Você tem que encarar as suas impossibilidades, as suas fraquezas. Tem que superá-las. Vai gemer, vai chorar, vai dar angústia. Você vai ficar confuso. Não importa. Mas você segue. Que é assim que acontece, é assim que a gente cresce. O espírito da procrastinação cria algemas dentro de nós. E a gente tem que se soltar disso. Interessante que na sequência do capítulo 7 de Lucas, Lucas emenda do verso 36 em diante, contando a história de duas pessoas. Um procrastinador. E a outra, uma pessoa que se desvencilhou de tudo e foi para frente. É a história da casa de Simão e da mulher que chora aos pés de Jesus. Perceba que isso está bem na sequência. Amém? Estão comigo, gente? Isso está bem na sequência. Jesus está falando, com quem eu vou comparar essa geração que não corresponde com as palavras que recebeu de Deus? Aí ele põe em cena uma história, Lucas põe em cena a história do Simão, um cara bem de vida, mas que tinha sido curado de lepra, que teve uma experiência de poder e milagre com Jesus, mas continuava se achando,
achava que não tinha pecado, achava que do jeito que estava bom, e não se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Aí chega a mulher que chora aos pés de Jesus, e Jesus chama a atenção de Simão, conta uma parábola para Simão, eu estou resumindo, né? Conta uma parábola para Simão, depois ele olha para a mulher e fala assim: Simão, eu entrei na tua casa, você não limpou meus pés, você não me deu água para limpar os pés das sujeiras da estrada, da rua, mas essa mulher está chorando em cima dos meus pés, com suas lágrimas, lavando os meus pés e enxugando com seus cabelos. Você não me beijou, você não me cumprimentou, não me osculou, ósculo é beijo, mas ela não para de beijar meus pés, desde que eu cheguei. Você não me ungiu a cabeça com a unção da sua família, mas ela me ungiu com um bálsamo caríssimo. Por isso eu digo para essa mulher: os seus pecados estão perdoados. O que essa mulher precisou encarar? Simão não precisou encarar nada. Ele não correspondeu com a palavra de Deus, mas essa mulher, ela dá a resposta para nós, para o problema da procrastinação. A primeira coisa que eu destaco, então, eu tinha muito mais texto para falar, mas estou pulando, tá? A primeira resposta de como vencer a procrastinação é a postura dessa mulher, nos ensina. A primeira coisa é arrependimento de pecados, é assumir: eu tenho procrastinado, eu tenho evitado a fadiga, eu tenho adiado decisões importantes na minha vida, eu tenho protelado de me engajar com os meus dons e o meu chamado e assumir o meu chamado no reino de Deus. Eu tenho empurrado com a barriga muita coisa. A primeira coisa que essa mulher faz, nos ensina, é o arrependimento de pecados. Por quê? Amados, sem arrependimento de pecados não há como romper os laços espirituais. Se tem laços e são pecados, eles só vão ser rompidos dentro de nós pelo perdão, pelo poder purificador e libertador do sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo só entra em cena a nosso favor quando a gente se quebranta e pede perdão. O perdão libera a ação poderosa e libertadora do sangue de Jesus sobre nós. Por isso, a primeira coisa que a gente faz para superar, para vencer a questão da procrastinação é arrependimento de pecados. E essa mulher fez isso, porque tem um momento que Jesus olha para ela e fala assim: teus pecados são perdoados. Não só, essa mulher, quando quebra o vaso de alabastro, as prostitutas, elas é que andavam com um pequeno vaso de alabastro pendurado num cordão no pescoço, com um pequeno furo em cima, para exalar um perfume. Era uma ferramenta de trabalho das prostitutas. Aquela mulher, irmã de Lázaro, irmã de Marta, tinha sido prostituta, era mais uma Maria prostituta que se encontrou com Jesus, e Jesus a amou do jeito certo, Jesus a valorizou do jeito certo, Jesus a trouxe para si do jeito certo, e ela se transformou uma referência da igreja. É isso que Lucas diz nesse texto, e também nos demais textos. É um texto importantíssimo, porque os 4 evangelhos se referem a esse momento com essa mulher. Os 4 evangelhos. São poucos os textos e os episódios e as pessoas que são referidas nos 4 evangelhos, mas dessa mulher aparece nos 4, porque Jesus disse que essa mulher ia ser lembrada por toda a história. A gente está pregando sobre ela hoje. Quando ela quebra, ela tira o vaso de alabastro e quebra, ela está denunciando: olha quem eu fui, olha a minha vida, olha a minha história, olha meu passado,
Ela estava rompendo com o passado. Não dá para romper com o passado sem confissão, sem expor. Não se expor à vergonha, não é isso, ok, gente? Amém, queridos? Não é isso que a gente está falando, não. Mas é uma postura de encarar o passado e confessar e se arrepender e romper com o passado. Em algumas circunstâncias você vai ter que falar com pessoas, não público, mas você vai ter que falar com... Em alguns raros casos, tem que haver uma confissão pública, sim. Isso já aconteceu aqui. Amém? Em alguns casos é necessário, sim. Ok? O critério é: você melecou publicamente, limpa publicamente. Esse é o critério. E é bênção, é cura. Porque se o público foi testemunha da meleca, depois o público passa a ser testemunha do arrependimento e da cura. E cura o público. Amém? Mas você tem que romper. Então, quando essa mulher mostra o vaso de alabastro e quebra, fala assim: olha quem eu era. Mas eu estou quebrando. Eu estou rompendo. E estou despejando em cima de Jesus a minha história. Tudo. Arrependimento de pecados. A segunda coisa que essa mulher nos ensina é decidir enfrentar. Aí, parte do que eu já disse está dentro da resposta 2. Primeira coisa, como vencer a procrastinação? Primeira coisa qual é? Arrependimento. Fale comigo. Arrependimento. A segunda, amém. A segunda coisa é: decida enfrentar seus medos. Fale comigo. Decida enfrentar seus medos. É a segunda solução para resolver o problema do adiar, da procrastinação. A mulher, ela encarou os preconceitos não só para mostrar para a pessoa, olha quem eu era, mas ela está no meio de um jantar tocando num homem. Isso não podia acontecer, tá? Isso não podia acontecer. E ela está numa festa, basicamente quem estava sentado em volta da mesa era só homem, e ela entra nesse ambiente. A sua mulher, a sua irmã Marta provavelmente estava servindo a mesa junto com outros servos, mas ela entra no ambiente sem poder e toca num homem e fica tocando nesse homem, nos pés de Jesus. Isso não era permitido. Ela supera tudo isso. Isso daria direito dela ser apedrejada. Quais são os seus medos? Ela supera tudo isso. E ela expôs a sua antiga vida quando quebrou o vaso de alabastro e se humilhou diante de Jesus. A primeira coisa que ela nos ensina para vencermos o espírito da procrastinação ou a procrastinação, qual é? Qual é a segunda? Decida enfrentar seus medos. Decida enfrentar seus medos. E a terceira lição que essa mulher nos ensina é: parta para a ação. Hoje, não amanhã. Começa. É atitude. Vai para cima. Começa o que você está adiando. Aí, amado, precisa, além da decisão, precisa de ação. E você começa e ponto final. Amém, queridos? Aí você para. Agora, existe, de repente, na caminhada e no processo, a necessidade de rever as questões do passado com mais carinho, com mais atenção. Faça isso. Procure a ajuda do teu líder. Mas o importante é que você rompa com o passado que engessa, com o fantasma do passado, que pode gerar procrastinação no presente, mas você precisa romper a cura. De repente, o teu fantasma do presente, da procrastinação, que é o estresse, que geralmente está associado com desorganização, organize-se.
Organiza a sua vida, pede ajuda de alguém, estabelece prioridades, prioriza a sua vida do jeito que Deus disse que é preciso priorizar. Tudo vai para os eixos. Amém, queridos? E o fantasma do futuro, a ansiedade, a preocupação, não sei se eu vou dar conta, eu não vou fazer, eu não vou nem começar porque lá vai estourar tudo, eu não vou dar conta de nada. Ansiedade é a sensação de falta de poder, de incompetência e falta de poder. Incompetência e incapacidade. São os fantasmas do futuro. Rompe com tudo isso, parte para a ação. E se der errado no futuro, tudo bem, começa de novo. Qual o problema? Mas se der errado, pastor, o ministério, eu vou começar a liderar a célula, e se não der certo? Filho, para tudo tem solução. Não tem problema. Ninguém é condenado por tentar acertar. Agora, pessoas são condenadas por não fazer o que ela deveria fazer. Isso é pecado. Amém, queridos? Fica de pé, vamos encerrar. O problema da procrastinação pode ser o problema de uma geração. Uma geração que não responde a uma palavra de Deus e escolhe adiar todas as coisas. Isso na vida e na vida espiritual, em todas as áreas, ok? A gente não tem duas vidas. Isso na vida em todos os aspectos. Na tua vida, no que diz respeito à tua espiritualidade, no que diz respeito à tua família, no que diz respeito a projetos profissionais, no que diz respeito ao teu chamado, no que diz respeito ao teu casamento, ao teu namoro, no que diz respeito à escola, à faculdade que você vai fazer, no que diz respeito à criação de filhos, no que diz respeito a tudo. Amém, queridos? Então, diante de tudo isso, essa mulher nos ensina a nos arrependermos dos nossos pecados. Qual é a segunda coisa que ela nos ensina? A enfrentarmos os nossos medos. E a terceira coisa, partir para a ação. Vamos falar? Qual é a solução que essa mulher nos dá para o problema da procrastinação? Primeiro, arrependimento. Segundo, enfrente seus medos. Terceiro, parte para a ação. Imagina um centroavante que na hora de chutar fala assim, não sei se eu vou, se eu não vou. Não sei se eu chuto, se eu não chuto. Ele serve? Já perdeu, filho. Agora, fala assim, eu sou um centroavante. Se a bola marcar na minha frente, eu meto o pé. Pode falar. Mesmo que seja mulher, não tem problema. Ela chuta. Se marcar, eu meto o pé. E faço gol e saio para a galera. É isso aí, gente. Parto para a ação. Abaixa tua cabeça. Se essa palavra toda tem sentido para você, e ela foi uma resposta de Deus a um problema da tua alma, da tua vida, do teu coração, se arrependa. Decida encarar seus medos, decida hoje, e começa hoje, e parte para a ação.